Tá piscando, tá gravando. Salve, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor e mais um vídeo. Eu quero trazer um assunto aí que é bastante discutido, bastante polêmico aí na questão dos investimentos. Eu até tô falando bastante sobre isso no Instagram nesta última semana, que eu tô gravando o vídeo aqui. E é sobre a quantidade de ativos que a gente deve ter em carteira, né? Quantas empresas a gente deve ser sócio, quantos imóveis, qual que é o ideal. E tem, ó, tô fazendo reforma aqui, ó. E tem uma grande discussão sobre isso. E a gente tem referências, né? Pegando as referências aí no mundo dos investimentos aí, pessoas, gestores que tiveram altas performances aí ao longo da história. A gente tem de um lado o Peter Lynch, que tinha mais de 700 ações, 700 empresas. E a gente tem o Charlie Munger ali, que tinha 4, 5 ações, né? Ambos aí tiveram grande sucesso aí nos investimentos durante a sua vida. E aí a gente fica, né? O que é o melhor? Bom, eu quero abordar isso pra vocês, tá? Se não me segue ainda no Instagram, é @motociclista investidor. Segue lá que eu abordo conteúdo sobre educação financeira todos os dias. Então, por aqui vamos dar uma olhada ali na beira de Ipanema. E seguinte, família, eu, por exemplo, na minha carteira, eu tenho aí mais ou menos, acho que, se não me engano, 14 ativos mais as criptomoedas. Se não me engano é isso, ou 11 ativos mais as criptomoedas, aí fica 14. Vou colocar aqui pra vocês, não lembro agora de cabeça. E seguinte, família, eu acho que isso é um número bom. Eu vou colocar mais coisas ainda na carteira, mas faz um tempo que eu não adiciono, já faz uns 4, 5 meses que eu não adiciono mais nada de novo na carteira, porque eu acho que teve uma coisa que eu fiz errada, pelo menos como forma didática para vocês, que é o quê? Eu tenho muitos ativos pro tempo que eu tenho de carteira pública, então não pro tempo que eu tenho investido, mas pro tempo que eu tenho de carteira pública. Ou seja, logo no início que eu comecei a investir, mostrar para vocês na prática, eu coloquei vários ativos. Então já tem uns meses que eu parei de fazer isso, porque eu não quero incentivar vocês a ter vários ativos com um pouco de experiência, porque aí a gente chega no maior problema, que é o quê? Ter mais ativos que a gente consegue acompanhar. Então vamos dar uns 2 passos atrás, eu vou explicar algumas coisas para vocês e a gente volta nesse ponto. Então, família, a gente tem o que a gente chama de risco sistêmico e não sistêmico, tá? O sistêmico é quando a gente tem algum problema em alguma empresa ou algum setor, né? Alguma empresa grande, talvez, que vá abalar o setor, ou um problema num setor específico. E aí, como que a gente se blinda desse risco? A gente se blinda investindo em setores diferentes, pegando as melhores empresas do setor diferente. Vamos dar um exemplo na prática. Se tu tem 4 ações na tua carteira e são todas de bancos, então se tu tem aí, lembrando que não é recomendação, tá? Se tu tem Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco, tu não tá livre do risco sistêmico. Por quê? Basta ter uma crise e um problema no setor bancário que tua carteira vai despencar. Então tu tem que ter, se tu tivesse 4 empresas igual, mas tu pegasse o banco ali que tu acha melhor, pegasse uma empresa de energia elétrica, uma empresa de saneamento e uma empresa de outro setor aí, pode ser tecnologia ou algum outro setor mais fácil, tá? Uma indústria, alguma coisa assim, tu ia estar muito mais diversificada, né? Ou do setor de saúde, enfim, dá pra colocar aqui vários exemplos, mas tu estaria muito mais diversificado. Então, se corresse um problema no setor bancário, tu ainda ia ter os outros 3 setores, né? Tu ainda ia estar mais tranquilo. E aí também, quando tu diversifica em fundos imobiliários também, aí tu teria shoppings, imóveis, galpões logísticos, aí tu estaria mais diversificado, não precisaria se preocupar, né? Mesmo vale pro risco no shopping. Se tu tiver só shoppings, aí tua carteira vai derreter. E aí tem um estudo ali que até 12 ações, se eu não me engano, essa porcentagem diminui de risco, né? Diminui drasticamente. Ou seja, se tu investe em uma empresa, o teu risco é altíssimo. Se tu investe em 2 empresas, o teu risco já cai pela metade. Se tu investe em 3 setores diferentes, né? Empresas, setores, já diminui mais ainda. E até 12 ações, mais ou menos, até 12 ativos, o teu risco diminui. Mais que isso, meio que não faz tanta diferença assim. O teu risco ele não vai diminuir
muito, ele vai diminuir muito pouco, chega um momento que ele praticamente não diminui, que é até o que muitas pessoas chamam de diluir a carteira, né, em vez de diversificar. Então a pessoa que tem 30, 40 ativos, talvez ela não... Uma pessoa que está com 15 ativos vai estar tão diversificado quanto, talvez, ali, ou muito próximo, né? Vai estar ali muito próximo. É claro que a pessoa que vai ter mais, talvez ela esteja um pouco mais, mas esse custo-benefício aí talvez não compense. Por quê? Se tu tiver 50 empresas e tu não consegue acompanhar 20, tu vai perder dinheiro, tu vai estar investindo em empresas que tu nem sabe o que está acontecendo. Então tu vai acabar perdendo dinheiro, e a diversificação, que é um dos conceitos mais importantes aí de investir, ele acaba indo por água abaixo, porque tu não tá nem diversificando, tu não tá nem acompanhando os teus ativos. Então, família, a gente tem que cuidar muito isso. Então, qual seria uma resposta certa, né? Quantos ativos tem em carteira? Bom, não existe uma resposta certa, mas algo que eu quero deixar bem enfatizado aqui, algo que eu quero destacar muito, é não ter mais ativos do que vocês conseguem acompanhar, tá? Não pode ter mais ativos que conseguem acompanhar. Por isso que já faz uns meses que eu não adicionei mais ativos na minha carteira. Então, por exemplo, eu estou com 3 fundos imobiliários: um fundo de fundos, um de shoppings e um de papel. Para quem aí não sabe sobre fundos imobiliários, tem vários vídeos aqui no canal, tá? Tem uma playlist aí só sobre fundos imobiliários. Eu vou trazer cada vez mais conteúdo. É uma classe ativa que eu acho muito bacana, gosto muito. E eu quero adicionar um fundo de logística, fundo imobiliário de logística. Eu quero fazer isso, mas eu não fiz isso por causa dessa quantidade de ativos aí que eu quero dar uma esperada. Mais além, eu vou adicionar um fundo imobiliário de logística. Um sistêmico, que é uma coisa mais generalizada, mas que a gente não tem muito como se proteger, que é, por exemplo, a pandemia que a gente está enfrentando. Foi uma queda generalizada nas empresas, nos setores, e não tem o que fazer. Como que a gente se protege? A gente tem que estar diversificado em classes de ativos diferentes, né? É aquela história: nunca coloque seus ovos na mesma cesta, não tenha só uma cesta e não tenha só ovos. Então, a gente vai investir em ações, em empresas por meio de ações, em imóveis por meio de fundos imobiliários, em criptomoedas, ter renda fixa também, que é, no caso, emprestar dinheiro, né, ter algum dinheiro rendendo aí, uma renda fixa, ter dinheiro no exterior, não só dólar, ter moedas diferentes, né, ter dólar ou ter outra moeda, e também estar investido em empresas de outros países, ou empresas globais, digamos assim, né, como Apple, Amazon, esse tipo de empresa, Coca-Cola. Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda. Então a gente acaba se protegendo um pouco desse risco não sistêmico, mas ele ainda vai acontecer, né? A gente ainda vai ter quedas, né? É natural isso na renda variável, tá? Mas aí, pessoal, a gente diversificando, a gente consegue se proteger aí bem desses riscos, né? Principalmente do sistêmico. E a gente não pode ultrapassar um limite aí de ações. Então, vou dar um exemplo na prática, tá? Tu que está começando a se utilizar a mesma metodologia que eu, que é ter 25% aí em fundos imobiliários, 30% em ações, 20% em ativos internacionais, 5% em criptomoedas e o resto em caixa, como que tu começa a diversificar sem extrapolar? Bom, tu pode ter um ETF aí, um fundo que investe no exterior, por exemplo, o IVVB11, tá? Ele é um ETF que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, deixa eu me cuidar aqui pro cachorro. Então, basicamente, tu vai estar exposto à economia americana, com um ativo só, já vai estar exposto à economia americana. Tu pode comprar ali um fundo de fundos ali, dos fundos imobiliários, e já está diversificado, porque o fundo de fundos ele investe em vários outros fundos imobiliários. Então, tu vai estar diversificado. Pode comprar um fundo imobiliário ali que investe em outros 30, 40, 50. Então tu vai estar diversificado. E aí tu pode, se tu quiser colocar 2 fundos de fundos, ou um fundo de fundos e um fundo de tijolos, que também tenha bastante imóveis, que seja mais diversificado, tu também vai estar bacana. Vai estar bem diversificado. E ali, nas ações ali, criptomoedas, pode pegar uma, pode pegar ali as maiores, né, ter uma pequena porcentagem. Vai ter o dinheiro em renda fixa. E aí pode ter 2, 3 ações aí de setores diferentes. Então, família, com poucos ativos aí, já conseguiria estar bem diversificado, tá? E aí tem que estudar bastante sobre esses ativos, bastante sobre essas empresas, imóveis. E aí, conforme teu conhecimento for aumentando, tu vai
tu vai aumentando a quantidade de ativos, tá? Que tu consegue gerenciar. Tem até um pessoal que bem grande, influenciador aí, que no mundo das finanças defende que tu tem que adicionar um ativo a cada ano de experiência, né? Investindo. E eu acho que eu discordo um pouco disso, porque eu acho que um ano é muito tempo, né? Eu acho que isso vai depender do quanto o teu conhecimento vai crescer. Então eu acho que é difícil a gente estabelecer isso. Eu acho que para algumas pessoas vai fazer sentido e para outras pessoas já não. Vai depender do quanto ela vai estudar. Então, família, isso depende muito de vocês. Vocês têm que saber aí o quanto vocês estão estudando ou não. Sempre com o pé no chão, tá, pessoal? Se tentar achar que sabe tudo e ir com muita sede ao pote aí, a consequência é que vocês vão acabar perdendo dinheiro. Então não temos um limite, mas a gente tem que cuidar demais essa questão da quantidade. Certo, família? E não começar só com um ativo, né? Se for começar com um ativo que seja com um ETF, alguma coisa aí, e depois já com outro ativo. Certo, família? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha esclarecido, tá? Deixe suas dúvidas nos comentários, vamos trocar ideia em relação a isso. Pode colocar aí quantos ativos tu tem, se tu não está investido ainda, o que tu acha. Pode pedir uma opinião aí, vamos trocar uma ideia, tá? Pra gente crescer junto. Então é isso, família, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até mais e tchau, tchau.